Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Meus irmãos, continuando os nossos estudos da nossa EBD, no Catecismo Maior de Westminster, pergunta número 76. A gente vem ao longo do ano, desde o ano passado, aplicando e ensinando o que os teólogos em Westminster decidiram ali a respeito do Catecismo Maior. De que maneira que a igreja, depois de fazer a confissão de fé, de que maneira que a igreja iria entender melhor a doutrina reformada, tudo aquilo que eles estavam propondo. E aí o Catecismo Maior veio para cobrir essa lacuna de ensino. E é o que a gente está fazendo hoje aqui no Mindu, ao longo desse tempo, ensinando. Hoje a gente vai falar sobre a pergunta número 76, que é bem simples, a pergunta, bem direta. O que é arrependimento para a vida? O que a gente tem a aprender com tudo isso? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, para aprender um pouco mais do nosso Senhor Jesus. Mas vamos antes fazer uma oração, meus irmãos. Oremos. Senhor Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da Tua sã doutrina. Senhor Deus, fala conosco através da Tua santa palavra, ensina-nos, Pai, o que de fato é arrependimento, e arrependimento para a vida. Como assim, Senhor Deus? Que o Teu Santo Espírito nos ensine amorosamente e graciosamente, com um único objetivo, que o Teu nome, Pai, seja engrandecido e santificado neste local. No nome do nosso Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. O que é arrependimento para a vida? Os irmãos já pararam para pensar alguma vez, depois que a gente se converte, depois que a gente vem ao Senhor Jesus, o que é arrependimento? É deixar para lá o que a gente fazia antes? Ou simplesmente, como a gente costuma fazer? Não, perdoa, me desculpa, meu irmão, me desculpa, amada esposa, me desculpa, amigo, me desculpa no trânsito. Será que isso realmente é o verdadeiro arrependimento? É desse arrependimento que o apóstolo Paulo nos ensina, é desse arrependimento que nós enxergamos em Isaías, é esse arrependimento que o salmista fala no Salmo 51. Quando a gente fala em arrependimento, o que surge na nossa mente? Isso é algo que tem que ficar na cabeça dos irmãos agora. A minha intenção era dar um papel para cada um, escreva aí o que você entende por arrependimento, dobre, deixe guardadinho, e no final da aula eu vou pegar o papelzinho de cada um, trazer aqui na frente e ler. Mas eu acho que isso ia causar um constrangimento para um monte de gente. Então, é melhor só pensar. Pensem, o que é arrependimento? O que vocês entendem por arrependimento? É só crer no Senhor Jesus? O que os teólogos em Westminster falaram sobre arrependimento para a vida? A resposta é essa aqui, meus irmãos. O arrependimento que conduz à vida, nos leva à vida, é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. Ou seja, uma pergunta simples, mas uma resposta bem comprida. Vários textos bíblicos para embasar essa resposta. E aí a gente vai hoje tentar esmiuçar. Vamos detalhar mais ou menos o que ele está querendo dizer. E vamos começar esse detalhamento pelos versículos bíblicos. Por que o arrependimento para a vida é um arrependimento que conduz à vida, é uma graça salvadora? Por que ele é uma graça salvadora? 2 Timóteo 2, 25, 26, e o texto está aqui na tela, eu vou ler. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas, portanto, contudo, também o retorno à sensatez,
livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativo por ele para cumprirem a sua vontade. 2 Timóteo. Meus irmãos, o arrependimento que conduz à vida, ele é graça. Graça é um dom de Deus. Foi Deus que nos deu de presente. Então, o arrependimento não parte da gente. Não, eu a partir de agora vou fazer isso. Aqui, todos os que vão ao Senhor Jesus, eles vão porque o próprio Deus nos chamou. Então, Deus nos concede isso graciosamente. Ele é uma graça salvadora. Olha só, Lucas 24:47 diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados para todas as nações, a todas as nações, começando de Jerusalém. Ele é uma graça salvadora para a remissão dos pecados. Isso é o arrependimento. É quando Deus nos chama para nós nos achegarmos a Ele. O outro pedacinho do que nós lemos, ela é operada no coração do pecador pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Olha só Atos 11:18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Foi concedido por quem, meus irmãos? Por Deus. É uma graça salvadora, porque é o próprio Deus quem concede. Olha só o que diz Atos também, 11, 20 e 21, um pouquinho mais na frente. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, cidades, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Atos 11, 20 e 21. Foi a própria mão do Senhor que estava sobre eles. É uma graça salvadora, é operada pelo Espírito Santo e pela palavra, porque é o próprio Deus quem faz isso. Zacarias 12:10 diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12:10. O próprio Deus disse que derramaria o Espírito da graça e de súplicas. O arrependimento para a vida é um dom único e exclusivo de Deus. Ele quem nos concede. E por causa disso nós deveríamos ser agradecidos constantemente. O arrependimento precisa ser diariamente, porque nós precisamos entender na misericórdia de Deus. Ela também é operada pelo Espírito, porque Atos 2:37 diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Quando o apóstolo Pedro prega e aí todo mundo se converte, eles perguntam: e agora? O que a gente faz? Eu entendi pela ação do Espírito Santo que eu fui salvo, que eu preciso seguir ao Senhor Jesus, esse Cristo que vocês estão aí pregando. O que eu faço agora? O coração deles foi modificado, alterado pelo Santo Espírito, por onde? Por meio da pregação da palavra. Ou seja, tem a atuação do Santo Espírito e tem também a pregação da palavra. Tem a pregação da palavra e tem a atuação do Santo Espírito. Elas não andam separadas. A gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. Continuando a leitura, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo. Existe um perigo, meus irmãos. E aí a gente vai começar a se mexer agora. Enéas, meu irmão, por gentileza, Ezequiel 18, 30 e 32 diz o quê? Já adiantando, vou pedir que a nossa irmã Luiz leia Lucas 15, 17 e 18. Josias, meu irmão, Oséias 2, 6 e 7. Está aqui na tela. Oséias 2, 6 e 7, Ezequiel 18 e Lucas 15. Enéas.
18, 30 e 32, por favor. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ao caso de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai em vós todas as vossas transgressões, porque transgredistes, e criai em vós coração novo, espírito novo, pois porque morreríeis, ao caso de Israel? Porque não tem prazer na vossa ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Perigo, convertei-vos, se afastem. Isso era uma exortação. Existe um perigo. Nós precisamos reconhecer que tem um perigo quando nós caminhamos e nós precisamos nos afastar. Lucas 15. Lucas 15, caiu em si. Isso acontece com a gente? Oséias 2, 6 e 7. Ou seja, meus irmãos, nós temos perigos que nós precisamos observar. Mas também, meus irmãos, a torpeza e odiosidade dos seus pecados. Vamos abrir aí em Ezequiel 36, 31, irmã Rosânia, irmão Luiz, 16, 61. Sara, por favor, Isaías 30, 22. Trinta e seis, 61, 16, 61 e Isaías 20, 22. Pode, por favor. Então melhorais os teus caminhos, te abandonarás, quando receberes as tuas virtudes. Tanto as mais velhas como as mais novas, casarei com filhos, mas não pela tua aliança. Amém. Sara? Isaías 30, 22. Meus irmãos, envergonhar. O arrependimento para a vida, ele causa uma sensação de vergonha. Nós não devemos falar dos nossos pecados passados com aquele ar de eu andava no mundo, bons tempos aquele que eu andava lá. É ao contrário, deve haver uma expressão de arrependimento. Falhei, isso eu me envergonho. A odiosidade dos nossos pecados. Esse é o verdadeiro arrependimento para a vida. O texto continua aí, apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos. Levi, meu irmão, Lucas 22, 61 e 63, por favor. Lucas. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Pedro se lembrou
da palavra do Senhor, como lhe disseram: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo, meia vez. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas. Misericórdia, o nosso Senhor Jesus, olhando para o apóstolo Pedro com misericórdia. Nós, quando nos arrependemos para a vida, e a gente vai falar da vida logo logo, nós entendemos que a misericórdia de Deus é derramada sobre nós, senão nós não viveríamos. Se nós só ficássemos com o pecado na cabeça, errei, nós viveríamos uma vida totalmente sem alegria. E aí o crente verdadeiro, quando se arrepende, ele reconhece o pecado, mas ele também entende que Deus é misericordioso em Cristo Jesus. Nós confiamos nos atos redentores do nosso Senhor. Então uma coisa vem atrelada à outra. Isso é preciso entender, era isso que eles estavam explicando. Esse pecador, ele tanto se entristece pelos seus pecados, ele também se irrita com eles. Lucas, 2 Coríntios 7:11, por favor. Contristado, entristecido, irritado, como diz o salmista: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, aborreço-os com ódio consumado. Irritado quando alguém fala mal do nosso Senhor Jesus, usa o nome do nosso Deus em vão. Isso deve haver em nós um certo aborrecimento. Nós precisamos agir dessa maneira. Que se volta de todos eles para Deus. Vamos aí novamente. Etienne, por favor, Atos 26:18. Mana, Ezequiel 14:6. Irmão Mirela, 1 Reis 8:47-50. Vanessa, 1 Samuel 7:3, por favor. Atos 26:18, Ezequiel 14:6, 1 Reis 8:47-50, 1 Samuel 7. Pode ler, Teté. Para abrir os olhos, meus irmãos. Os nossos olhos são abertos e a gente se volta para Deus. Ezequiel 14:6. Apartai-vos dos vossos ídolos, se convertam e mudem. Meus irmãos, o arrependimento para a vida, ele tem que gerar uma mudança. Se não gerou uma mudança, não é arrependimento para a vida. Essa pergunta, número 76, ela nos ensina que o arrependimento para a vida, ele vai ser demonstrado através dos frutos. Os frutos vão demonstrar que houve arrependimento genuíno para determinado irmão e para a gente. Pedir arrependimento, dizer que se arrepende, mas continua andando no caminho contrário ao Senhor, não é o arrependimento para a vida eterna. 1 Reis 8:47-50 diz o que, minha irmã? Por gentileza. Na terra
Amém. Se vocês orarem e se converterem, a gente ora, a gente reconhece, busca o Senhor e muda o nosso comportamento. 1 Samuel 7:3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará dos mãos dos filisteus. Preparai o coração para o Senhor e serviu. Servir ao Senhor. Uma coisa está atrelada à outra. Quando nós nos convertemos, quando nós nos arrependemos para a vida, automaticamente, graciosamente, nós começamos a servi-lo. Não, e que a gente entenda serviço, meus irmãos, não como estar envolvido totalmente na igreja, agora eu vou ser presbítero, diácono, agora eu vou ser presidente da SAF. Não é esse serviço somente. A nossa vida cristã lá fora, ela precisa manifestar o agir do Senhor. Ela precisa manifestar o verdadeiro arrependimento. Eu vou deixar de fazer coisas erradas lá, porque eu sirvo a um Deus. É muito simples entender. Quando nós enxergamos aí na nossa televisão o ex-governador do Rio de Janeiro, presbítero Antony Garotinho, ele foi preso. Nós olhamos, o cara ainda é presbítero. Nós apontamos e o mundo faz o quê? Olha lá, diz que é crente. Isso acontece com todos nós. Quando a gente pega o carro e passa um sinal vermelho, aí o irmão está do lado e olha lá, é crente. Esse tipo de comportamento, para quem se arrependeu para a vida, ele é evitado. Você não faz de propósito. Você, ainda que erre, ele não é perfeito. O arrependimento para a vida não é perfeito. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. Mas ele gera esse ódio, essa tristeza. O Senhor, o Espírito Santo age nas nossas vidas quando a gente falha. Falhei. Perdoa, Senhor. E me ajuda a mudar. Se me buscarem, se me servirem, eu vou sustentar vocês. O Senhor Deus é quem nos dá essa força. E aí, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. Salmo 119, 59, presbítero Barreto. Presbítero Júlio, Salmo 119, 128. Por favor. Aquele lá. 119, 59. Sim, por favor. Salmo 119, versículo 59. Considera os teus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Considero os meus caminhos e volto. Eu estava andando nessa direção. A partir do momento que nós nos arrependemos para a vida, nós damos um giro de 360 graus, certo? Não. 180 graus. Tem muita gente que fala isso. Minha vida mudou 360 graus. Uma coisa errada. Uma matemática aí não está batendo. Nós mudamos a vida totalmente. Salmo 119. Só um minuto. A pregação que eu acabei de ouvir, o pregador falou que em Atos ele cita os meus cristãos como sendo do caminho, que é o caminho tratado por esse caminho. O caminho, o arrependimento para a vida, a gente estava andando num terreno lamacento. Quando a gente muda, a gente volta para o caminho. Salmo 119, 128, por favor. Salmo 119, 128. Por isso tenho em tudo reto
os teus preceitos todos e aborreço todo caminho de falsidade. Aborreço todo caminho de falsidade. Há mudança, meus irmãos. Precisa haver essa mudança. Consegue ler, amado? Lucas 1:6. Irmã Fabiola, 2 Reis 23, 25. Vivendo irrepreensivelmente. Quem de nós consegue viver de maneira irrepreensível? A gente não consegue, mas é o nosso alvo. Porque nós nos arrependemos, nós cremos, pelo menos cada um de vocês precisa crer que eu fui arrependido, eu recebi a salvação do meu Senhor, arrependido para a vida. Precisamos andar nos caminhos dele. 2 Reis 23, 25, irmã. Antes dele, não ouvirei que ele fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. Depois dele, nunca se levantou outro igual. Depois dele quem? Que não vai se levantar outro igual, e que obedeceu e cumpriu tudo. Meus irmãos, nosso alvo, nosso Senhor Jesus, precisa ser sempre motivo de adoração, motivo de agradecimento, porque é nele, por meio de Cristo, que nós conseguimos nós buscamos e atendemos à vontade de Deus. Meus irmãos, o estudo de hoje, e eu só vim falando aqui só sobre a pergunta, e a gente foi vendo as bases bíblicas para os teólogos construírem aquilo. A gente usou aí a Bíblia Sagrada, tanto a Almeida Revista Atualizada, como a Nova Versão Transformadora, o Catecismo Maior de Westminster da Bíblia de Estudo de Genebra, ele tem sido base aí para o nosso estudo, a apostila comentada do Catecismo Maior de Westminster da Igreja Presbiteriana em Limeira, Teologia Sistemática de Luiz Berkhoff e o Catecismo Maior de Westminster comentado por Johann Gerhardus Voss. É o nosso livrinho, cabeceira, que o presbítero Barreto está dando de presente para quem pedir, tá? Só pedir para ele ali. Vamos falar um pouquinho desse esmiuçar reformado. Vamos falar do que é arrependimento, alguns pontos relevantes a respeito dessa pergunta número 76 e uma pequena aplicação no final. Eu vou dizer para os irmãos que eu vou apanhar um pouquinho aqui com a configuração. A gente vai falar de arrependimento por atrição e arrependimento por contrição. Existem dois tipos de arrependimento. Na teologia a gente costuma separar. Por que a gente separa, meus irmãos? Porque tem dois episódios que eu vou usar agora para a gente, para poder entender. O arrependimento por atrição, ele é uma mera afirmação e temor por castigo, sem um pesar sincero. Não há intenção de deixar o pecado ou qualquer súplica pelo perdão divino. O arrependimento por atrição, ele é uma reação egoísta, preocupado apenas com castigos ou com as perdas. É quando a gente diz de boca, eu me arrependo, estou arrependido. Normalmente a gente vê isso com a criança. Você chama a criança, vem cá. Não é mais para você ficar subindo na cadeira. Não, tá bom, pai, desculpa. A gente vira as costas, o que ele faz? Ele sobe na cadeira. Por isso que a nossa confissão, ela diz que a profissão de fé precisa ter um entendimento da razão. Existe uma idade que você começa a discernir as coisas. O que é o verdadeiro arrependimento para a vida. Então, esse é o arrependimento por atrição. Já o arrependimento por contrição, ele, ainda que imperfeito, ele é o verdadeiro arrependimento. Ele envolve tristeza por ter ofendido, primeiramente a Deus. Pequei contra ti somente, quando diz o rei Davi. E ele também quando envolve outra pessoa.
quando a gente falha com alguém querido, quando a gente falha com um irmão. Esse arrependimento, ele tem que causar tristeza. Ocorre sempre que o pecado é identificado. Então, às vezes, a gente comete uma falha sem perceber. Mas o Santo Espírito age. Lembra que nós lemos que é pelo Espírito e pela palavra. Então, nós estamos ali, ouvindo a palavra, estamos meditando na palavra. Vem um irmão e manda um versículo bíblico para você, qualquer hora do dia. E você lê e, caramba, como é que eu passei por isso? A palavra, ela nunca volta vazia. Ela gera, sim, o devido arrependimento quando é preciso. Eu não vou lembrar agora qual foi o caso, não vou lembrar do texto, mas na leitura, no devocional matinal, estou lendo Crônicas e lendo a genealogia. E quando eu comecei a ler, foi durante essa semana, eu fiquei pensando, poxa, eu vou ler, cheguei em Crônicas, vou ler a genealogia dos filhos de Jacó. Rubem gerou não sei quem e vai embora. Aí eu parei para pensar, vou ler o capítulo 1 e o 2, vai falar só sobre genealogia. Eu vou pular, não vou ler isso aqui não, porque eu não tenho muito o que aprender aqui. Eu tenho que ler aqui. Senhor, eu estou aqui, vou ler. E aí fui lendo, fulano, Beltrano. Chegou num determinado irmão lá, que eu não vou lembrar agora, e eu fiquei assim, caramba, como é que essas coisas funcionam desse jeito? E pegou um contexto da minha vida, do que eu estou vivendo, e aquilo se aplicou. Aí eu parei ali, a tal Lectio Divina, que eu estava conversando com o irmão Josias ontem. Você lê, medita, lê, medita, lê, medita. E pronto. Eis a palavra ali porque eu precisava naquela manhã. Obrigado, Senhor, me perdoa e que eu continue caminhando conforme a Tua santa vontade. Arrependimento para a vida, a palavra com a ação do Espírito Santo, ela vai falar, meus irmãos, não tenha dúvida. Ainda que você não queira, continue perseverando. Nós precisamos fazer isso. Ainda que imperfeito, ele é o verdadeiro arrependimento. Vamos abrir aí em Gênesis 27, 30 a 46. Leia aí, Levi, por favor, meu irmão. Gênesis 27, 30 a 46. Mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, cheguei Esaú, seu irmão, da sua caçada. Fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: Levante, meu pai, e come da casa de teu filho, para que me abençoe. Perguntou-lhe Isaac, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Então é com a razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaac a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei conserva, de trigo e de moço o apercebi. Que lhe será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Até aí, meu irmão. Até aí. Pode deixar. Eu preciso reforçar aqui, é o versículo que a gente leu, 36, que diz:
Não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. O arrependimento de Esaú aqui foi porque ele perdeu um bem. Não foi um arrependimento por ter entristecido a Deus. Não foi um arrependimento genuíno. Ele estava ali preocupado com aquilo que ele perdeu. Muitas vezes, quando nós tememos a Deus, é temer por algo que eu vou perder. Não, se eu fizer tal coisa eu não vou falar, porque eu vou perder aquilo. Nós não estamos preocupados com o que verdadeiramente nós temos que estar, que é nós ofendemos a Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar nisso. Vamos abrir aí, para exemplificar o contrição, Lucas 15, 21 a 24. Lucas 15, 21. Quando nós temos a parábola do filho pródigo, eu farei a leitura. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Esse filho, ele se arrependeu. E quando ele confessa, ele diz: eu pequei contra o céu, se referindo a Deus, e contra ti, meu pai. Eu fui insensato, eu errei. Tudo que eu fiz foi de maneira imprudente. Não sou digno de ter tudo isso. Eu não tenho mais nada. Ele não chegou exigindo o direito dele como filho novamente. Ele chegou de mãos vazias. Como a gente costuma falar, a gente chega sem roupa diante de Deus, despidos totalmente. Pai, eu não sou nada. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o arrependimento que conduz à vida. O que é arrependimento para a vida? É um arrependimento, é uma graça salvadora que nos faz mudar. Olha só o que o pessoal da igreja lá em Limeira diz a respeito do arrependimento. A palavra arrependimento, meus irmãos, no Novo Testamento, metanoia, metanoel, os sinônimos apistrefo, metamelomai, essas palavras em grego, no original, são tudo relacionadas a arrependimento. Ele denota, ele leva a entender uma reversão de rumo, de atitudes, de propósitos, de convicções e de fé. Mudança de direção, isso é arrependimento. Comparado à mudança de direção, significa uma volta de 180, não implicando, todavia, em retrocesso. Eu andava por aqui, agora eu vou para cá. Eu vou voltar para cá novamente. Agora eu vou para lá. Não. O verdadeiro arrependimento não tem volta, não tem retrocesso, mas ele é um progresso espiritual. Tal mudança de estado pode ocorrer lenta ou repentinamente, segundo os propósitos de Deus. Às vezes nós vemos aquele irmão que mudou, você olha, aquele cara virou ativo, aquele cara virou diácono, aquele cara foi para o seminário, aquele cara virou pastor. Se alguém não leu ainda, leia depois, não está no nosso grupo, um pequeno histórico do pastor de Jardim a respeito da organização da Igreja Calvário, que está acontecendo agora lá no Zumbi. E aí no relato dele, ele colocou tudo que eles passaram, como aconteceu, era uma invasão, e ele estava lá, e no final ele coloca assim: hoje ordenado pelo jovem pastor Cristiano, que lá anos atrás subia no caminhão para pregar o evangelho. Meus irmãos, aquela criança que subia num caminhão para pregar o evangelho lá no Zumbi, hoje é o pastor dessa igreja. Para você ver o agir do Senhor. Não houve um retrocesso.
o Senhor tem cuidado, tem caminhado. É muito difícil a gente ver isso. Louvado seja o Senhor, se um dos nossos pequeninos for um pastor dessa igreja aqui. Nós vamos olhar lá na frente, olha só, corri ali. Isso é muito difícil, é um desafio, porque ninguém melhor do que aquela congregação para conhecer as falhas do pastor. Sabe todo o caminho dele, ter autoridade, é um desafio para o pastor Cristiano fazer isso. Mas hoje ele é o pastor que está lá organizando aquela pequena congregação de anos atrás, de ponto de pregação, numa igreja hoje. Nós precisamos reconhecer isso. Não houve um retrocesso. E oramos para que o Senhor continue mantendo firme os nossos líderes, o nosso pastor. É isso que a gente tem que fazer. O arrependimento para a vida não existe retrocesso. Eu andava na igreja e estou desviado. Então não foi arrependimento. Lá atrás, mas ele era pastor. Não houve arrependimento para a vida. O próprio Senhor Deus, que conhece o coração, como foi pregado hoje aqui, Ele sabe como é a nossa vida. Vida, que vida, meus irmãos? Romanos 6, 23. Romanos 6, 23, eu vou ler, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida, meus irmãos, é a vida eterna, é essa vida que ele está falando aqui. É a vida que nós almejamos. Todos nós somos peregrinos nessa terra. O Mindu vai ficar aqui, até o dia em que ele voltar. Mas cabe a nós darmos um bom testemunho aqui dentro, através da nossa vida. Mateus 27, de 3 a 5, fala da morte. Mateus 27, de 3 a 5, diz assim: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Não houve arrependimento para a vida. Mas ele disse aqui: pequei. Mas o verdadeiro arrependimento para a vida, meus irmãos, reconhece a misericórdia de Deus. Pequei, errei, mas eu confio na obra do meu Redentor. Então, quando nós vemos muitas vezes, ele está envolvido em dívidas, ele está em várias coisas, ele foi lá e se matou. Há arrependimento para a vida? Isso é um tema muito polêmico. Aqueles que cometem suicídio, de fato foram arrependidos para a vida? Há uns 2 anos atrás, o pastor Franklin Ferreira com o pastor Leandro Lima, acredito, eles tiveram um debate conhecido a respeito desse assunto. É um assunto bem polêmico, que carece de estudo e muito temor ao dizer essas coisas. Porque existem pessoas que de fato têm problemas psicológicos, falta algum componente químico no nosso organismo que nos leva a cometer aquilo. Mas só o Senhor conhece o coração. E é Ele quem cuida da gente. Então, ao tratar de assuntos polêmicos, devemos ter temor, zelo. Só o Senhor conhece os corações. E aí, meus irmãos, acelerando um pouquinho os pontos relevantes, o arrependimento para a vida é uma graça salvadora, é um dom de Deus. Nós recebemos, meus irmãos, por dádiva de Deus. Não existe naturalmente em nós. O arrependimento para a vida é uma graça, é um presente. Ele é operado no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra. Olhem só, o arrependimento para a vida não é produzido pelo Espírito Santo sozinho, sem a palavra, e nem pela palavra sozinha, sem o Espírito.
mas pelos dois em conjunto. O Espírito Santo usando e aplicando a verdade da palavra. Muitas vezes a gente fala assim, os índios que nunca ouviram a palavra se arrependeram. Nós podemos crer nisso? Não. Por quê? Porque é a palavra que produz, junto com o Espírito Santo, o arrependimento para a vida. Tem que ter palavra. Nós precisamos falar, ainda que as nossas ações testemunhem andar com nosso Senhor Jesus, mas nós precisamos explicar as coisas. Precisamos explicar a razão da esperança que há em nós. Isso é necessário. O pecador tem plena consciência do perigo. Meus irmãos, se nós entendemos o arrependimento para a vida, nós percebemos que nós não devemos ficar andando. Olha, eu vou para a discoteca, vou para as festas, vou para as baladas, mas eu sou crente. Eu estou lá e vou me manter impuro. Há perigo nessas coisas. Precisamos identificar quais são as nossas dificuldades. Como eu falei certa vez, o pastor Hermes Temaia, ele usa um exemplo. Tem gente que é tentado com um bolo de chocolate, mas tem gente que é tentado com uma benzetacil. Vai entender? Então se eu colocar um bolo de chocolate na frente de algumas irmãs, vai ser tentador. Mas se botar um bolo de chocolate na minha frente, a formiga vai comer ele todinho. Porque eu não tenho menor desejo. Como? Mas cada um. Agora, se colocar aquele salgadinho de frango, aquela coxinha de frango ali, ela não vai ficar muito tempo ali, não. Ou seja, cada um é tentado de alguma maneira. O arrependimento verdadeiro, ele resulta em reconhecimento do perigo que é pecar. Não apenas temor do castigo de Deus, mas um lamento, atenção em não cometer novamente. A mudança de vida que eu falei. Eu não posso mais andar daquele jeito. Eu preciso mudar a minha atitude, ainda que seja difícil. O arrependimento para a vida tem consciência da imundície e odiosidade do pecado. O arrependimento verdadeiro, ele resulta na compreensão que os nossos pecados são totalmente contrários à santidade e ao caráter de Deus. E por isso, eles devem ser imundos e abominados. Se nós servimos a um Deus vivo, um Deus que é santo, um Deus que é puro, eu automaticamente ou forçosamente preciso mudar. Qual é o nosso pecado? Que eu não consigo me libertar daquilo. Eu não quero ir domingo para a igreja. Eu só vou de manhã, à noite eu não vou. Não precisa. Isso precisa ser modificado. Nós precisamos ter fervor pela palavra de Deus, para querer fazer as coisas dele. Quando há o arrependimento para a vida, entende-se a misericórdia de Deus. Sem a compreensão da misericórdia de Deus em Cristo, o arrependimento nos levaria ao desespero e não à salvação. Só se torna uma experiência cristã quando acompanhado pela fé em Cristo como Salvador. Nós precisamos compreender isso, meus irmãos. Nós precisamos entender que sim, Pai, errei, falhei, mas é em Ti que eu confio. É por Tua causa que eu me levanto, porque Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Tu és o meu socorro presente na hora da tribulação. Nós confiamos em Deus, reconhecemos e nós andamos, nós nos levantamos. Sentimos profunda tristeza pelo pecado. O pecado, ele é maligno, ele é destruidor. O pecado é uma ofensa a Deus. Repito, Senhor, pequei contra Ti somente. Nós paramos e pensamos, assim, como assim, Davi? Tu pecou contra Urias, tu pecou contra o povo, tu pecou contra Batseba. Como é que tu dizes que tu não pecou contra Deus, somente contra Deus? Porque a ofensa, meus irmãos, quando nós pecamos, é primeiramente contra Deus. Então nós precisamos ter profunda tristeza, porque aquele que nos tirou do império das trevas para o reino da maravilhosa luz, Ele fez isso por nós. Nós temos que ter tristeza por isso. E, por último lugar, há objetivos sinceros de uma nova obediência
a vontade de Deus. Meus irmãos, objetivos sinceros. Só quem conhece o coração é o Senhor Deus. Então vem o diácono Alan, monta um púlpito aqui, monta uma aula, senta com vocês. Meus irmãos, nós vamos agora aprender sobre isso. Mas qual a verdadeira intenção do meu coração em querer fazer isso? Dos irmãos em querer servir a igreja? Como é que nós identificamos, meus irmãos, os objetivos sinceros? Através dos frutos. Se o nosso arrependimento conduz ao propósito e ao esforço para viver uma vida nova e melhor, nós podemos crer que seja o arrependimento cristão genuíno ou o arrependimento para a vida. Nós vamos identificar através dos frutos. Isso é a melhor maneira de saber se há arrependimento para uma nova vida em Deus. Não que seja perfeito. Nós precisamos entender que haverá coisas que errei. Irmãos, peço perdão por isso, mas mudo o meu comportamento. Às vezes a gente tropeça, mas a nossa capacidade de, no Senhor Jesus, transpassar esses obstáculos é o que vai demonstrar as diferenças. Meus irmãos, como aplicação que nós precisamos refletir na nossa vida, arrependimento para a vida. Qual é o arrependimento que nós temos desenvolvido? O arrependimento de contrição, que é o verdadeiro, ou aquele de atrição? Nós verdadeiramente temos nos arrependidos com tudo que nós fazemos, com todo o nosso caminhar? A gente para no final do dia para refletir o nosso comportamento? Ao sair de manhã, a gente reflete sobre se de fato nós estamos arrependidos genuinamente? Isso é algo para se pensar. Meus irmãos, vinha agora só a imagem de perguntas, alguma dúvida a respeito desse assunto. Pergunta número 76, meus irmãos, ela é quase uma pregação. Falar dela é praticamente instruir a igreja e transformar também, parar para pensar não só no que a gente ouviu, mas também no estudo da escola bíblica. Alguma pergunta? Bom, meus irmãos, vamos orar para finalizar. Senhor Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo teu amor, pelo teu cuidado, e rogamos a ti, Pai, que a tua santa palavra e o teu Santo Espírito juntos, Pai, nos conduza, nos mude a direção, faça com que nós andemos nos teus caminhos de maneira irrepreensível. Eu te peço isso, Pai, rogamos isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome, Pai. Amém.